Opa, o Everton aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê utilizar estatísticas na montagem dos seus jogos da Loto Fácil, da Dupla Sena, da Dia de Sorte, não importa a loteria, você só tem a ganhar utilizando estatísticas. Eu vou apresentar o portal da Loto Esporte por dentro, então esse vídeo aqui vai ser mostrando o porquê utilizar a estatística e como utilizar essa estatística da maneira mais fácil e simples possível. O link para o portal da Loto Esporte vai estar na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário. Eu vou começar falando aqui da Loto Fácil, mas isso se replica para as outras loterias do portal. Então, toda ferramenta que eu falar da Loto Fácil, vai existir a mesma ferramenta para outra loteria. Então, tem Dia de Sorte, Loto Fácil, Dupla Sena, Mega Sena, Lotomania e Quina. Da Loto Fácil, você vai começar aqui pelas estatísticas gerais. Tudo começou aqui. Então, essa estatística geral tem para todas as loterias. Aqui você tem os números mais sorteados do momento. No caso, a dezena 20 está sendo a dezena mais sorteada, e seguida da 10, seguida da 11, da 13, da 25. Então, essas são as dezenas mais sorteadas, né? 5 dezenas quentes aí para você, prontinho já, atualizado automaticamente, diariamente. Números mais atrasados, que você tem um respaldo dos números que estão há mais tempo sem sair, sem ser sorteado. Depois nós temos aí o padrão das ímpares, padrão das repetidas. O que seria esse padrão? Essa tabela aqui serve para você saber qual a melhor tendência de quantidade de ímpares a se jogar no próximo concurso. Então você vem nessa tabela e você consegue verificar qual seria a quantidade ideal de ímpares. Porque todo mundo sabe que a Loto Fácil sai mais ímpares do que pares normalmente. Porque a Loto Fácil tem 13 ímpares e 12 pares. Então a chance de sair mais ímpares é maior. Eu sei que às vezes você pode não estar sabendo disso ainda. Mas se você se dedicar, quer levar um tempinho aí para praticar todo dia, se você joga todo dia, né? Então, se você joga só de final de semana, por exemplo, você vai olhar a estatística e ela vai te ajudar a montar os seus jogos. Você vai começar a compreender o porquê acontece uma coisa, o porquê acontece outra coisa na loteria. Não é só um sorteio aleatório. Algumas coisas não mudam com o tempo. E uma delas é a quantidade de ímpares. A Loto Fácil não fica alternando entre 13 ímpares e 12 pares, depois ela vai ter 12 ímpares e 13 pares. Não, a loteria foi criada com 13 ímpares e 12 pares. E vai ser assim para o resto da vida. Então, você tem que jogar mais ímpares do que pares, a não ser que a tabela diga que é o cenário atual. Aqui, ó, 7 ímpares, está 7 concursos em atraso, a média é 1 em 4, então está previsto para sair aí agora essa tendência aqui de 7 ímpares. É assim que você vai rastrear a tendência. É assim que as pessoas aumentam a frequência de premiação na loteria. Não é simplesmente por sorte ou acaso. Então você vai ter o auxílio de todas essas tabelas aqui. Mas aí você pode se perguntar, Everton, eu preciso ficar contando as dezenas ímpares na hora de montar o meu jogo? Não. Você vai acessar o menu da Loto Fácil aqui, e aí você tem dois tipos de gerador aqui, basicamente. O automático e o gerador de desdobramento. No automático, você vai clicar aqui, e aí automaticamente ele vai te gerar um palpite com todos aqueles padrões já separados. Então ele só vai te gerar jogos que estão estatisticamente corretos. Então você pode ver aqui, ó, que está tudo verde. Quando está na cor verde, quer dizer que está dentro do padrão. Então, ao invés de você ficar queimando neurônios aí na hora de montar o seu jogo, você aperta um botão e é gerado um novo palpite para você. Não gostou do palpite por algum motivo? Clica e ele gera outro. E assim vai. Infinitos palpites aqui para você. Certo? Quer saber quantas vezes esse palpite aqui que ele acabou de gerar já premiou? É só você clicar aqui e
conferir esse palpite. Então, na história dos resultados da Loto Fácil, esse palpite aqui já acertou 13 acertos 7 vezes, 12 acertos 51 vezes e 11 acertos 226 vezes. Esse aqui é um jogo muito bom, porque ele nunca premiou com 15 e nem com 14. Existe uma estatística também que mostra que a maioria dos resultados atuais nunca premiaram com 15 e boa parte também nunca premiou com 14. Tá? Mas o mais importante é o 15, porque até hoje não repetiu nenhum resultado da Loto Fácil. Então, montar um palpite com um resultado antigo da Loto Fácil é um grande erro. Você vai estar queimando ali o dinheiro da aposta simples, porque até hoje nunca repetiu. Então é melhor economizar, certo? Depois que acontecer a primeira vez, aí sim abre precedentes para a gente estar jogando palpite repetido. E aí você tem agora o gerador de desdobramento. Aqui nesse gerador, ele é mais específico. Você consegue escolher a quantidade de dezenas que você quer no palpite e você consegue escolher a quantidade de jogos que você quer gerar em uma única vez. E além disso, você vai controlar manualmente todos os padrões de filtros de coluna e filtros de linha. Então você tem aqui, ó, ímpares. Ele já vem marcado aqui por padrão 8, 7 ou 9 ímpares no jogo. Então se eu clicar aqui agora em gerar palpites, ele vai me dar um jogo com essa característica aqui, com 7, com 8 ou com 9 ímpares. Ele vai seguir todas essas caixinhas aqui, ó. Ele vai fazer tudo isso daqui, só que em questões de milésimos de segundo. Note que eu vou clicar aqui, ó, e aí ele já vai montar o jogo aí e mostrar pra gente, ó. Temos um jogo atendendo todos esses requisitos aqui. E aí, se você quiser filtrar, você clica ali na opção e aí você pode colocar: quero um jogo com apenas 8 ímpares, ou um jogo com apenas 7, com apenas 9, com apenas 6, 10, 5, ou quero combinado, 7 ou 6, 8 ou 6, 8 ou 7, 8 ou 9. Olha aqui, ó, 8 ou 9. Eu vou clicar em gerar palpite e você vai ver que o jogo vai ter 8 ou 9 ímpares, ó. 8 ímpares. Aqui embaixo ele aparece a contagem dos parâmetros do jogo. Todos os jogos vão ter essa contagem aqui. Então essa é a nova forma de montar jogos para loteria. Chega de você ficar elaborando jogos em planilha e não saber quantos ímpares tem naquele jogo. Imagine que agora você tem aí uma planilhinha com os seus jogos e esses jogos, a maioria deles estejam aí com 5 e 6 ímpares e você nem fazia ideia. Imagina o prejuízo que você já tomou pelo fato de não saber quantas ímpares tem nesse jogo ou quantas repetidas. Às vezes você está cometendo um erro aí dia após dia e nem faz ideia. Então, para isso foi criado esse sistema. E aí nós temos os fechamentos agora. O que são os fechamentos? Fechamentos é uma forma organizada e inteligente de gerar os jogos para criar uma garantia condicional. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, um fechamento de exemplo para você. Fechamento FC5 é o nome do fechamento. Você vai escolher 18 dezenas, ele vai gerar 24 jogos para você, a garantia de 14 pontos, acertando as 15 do resultado dentro dessas 18. Então é como se você marcasse 18 dezenas em um bilhete. Se você acertar as 15 que foram sorteadas dentro dessas 18, você vai ter garantido ali 14 pontos. Ué, Everton, mas se eu acertei as 15 do resultado é para eu ter garantido 15 pontos, não é? Na verdade não, porque aqui você está jogando só 24 jogos. O fechamento completo de 18 dezenas são 816 jogos simples. Aqui você está jogando só uma fração deles, por isso que é mais barato jogar o fechamento, porque você ganha uma grana boa, 14 acertos, e você tem a chance também de encaixar os 15. Não é porque o fechamento garante só 14, e o só entre aspas, né,
que você não pode acertar 15 nos jogos gerados. Então, eu vou simular esse fechamento aqui, ó. Eu vou escolher da 1 até a 18, tá? Para facilitar aqui a nossa simulação. Você vai ver que ele garante 14 pontos. Então, selecionei da 1 até a 18. Vou mandar gerar os fechamentos. Automaticamente ele vai combinar os jogos para mim. Então estão todos os jogos aqui, ó. Claramente, naquela simulaçãozinha rápida que eu fiz ali, de seleção de dezenas, olha aqui o problema, ó. Imagine que você não tivesse um contador de moldura. Você ia achar que estava tudo bem. Mas, na verdade, temos 8 números na moldura. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema, tá? Se você não tiver um contador, como é que você ia saber? Então, vamos selecionar aqui da 1 até a 18 no resultado. Então, nós vamos selecionar 15 dezenas, que vai aqui da 1 até a 18. Pode ser qualquer grupo de dezena aqui. Selecionei 15, né? E agora eu vou clicar em conferir premiação. Tá aqui os 14 pontos. Esse aqui é o lucro estimado. Lembrando que a gente estima aí R$ 1.500 como premiação de 14. Pois é uma premiação variável, então isso pode mudar. Mas só de premiação fixa, você teve um lucro ali, ó, de 320 e já está descontado R$ 60 que custou os jogos aí para você registrar, beleza? Então, assim, às vezes a pessoa joga um fechamento desse aqui que ele custa R$ 60 para você registrar ele na lotérica. Só que ela registra desse jeito aqui, ó, nem sabendo que está com problema na moldura, também está com problema na soma. E aí ela ignora o fato de que ela poderia ter esse portal aqui da Loto Sport, que ela pagaria R$ 67, ou seja, praticamente o preço do fechamento, para não cometer mais esse erro aqui nos próximos fechamentos. Então você paga R$ 67 e utiliza 6 meses do acesso desse sistema aqui, e aí vai evitar você de cair nesse erro aqui. E aí você vai aumentar a sua frequência de premiação. Quer dizer que o portal garante 15 pontos ou 14 pontos todo santo dia para você? Não. E quem estiver te prometendo premiação assim, pode cair fora, foge, porque não existe garantia de lucro todo santo dia na Loto Fácil. Tá? Não existe. Não importa a quantidade de jogos que você fizer, não tem como você garantir lucro todos os dias na Loto Fácil. Não importa, você pode jogar 1.000 jogos, 10.000 jogos, 100.000 jogos, vai sempre ter chance de ter prejuízo, sempre, tá? No caso aqui do fechamento, ele é condicional, isso é muito importante eu lembrar para você, por quê? Na internet tem gente que vende aquelas planilhas milagrosas, sistemas R5, R7, R10, R1, R2, mas não explicam que precisa de uma condição para você ter a garantia da premiação. Não é só jogar 24 jogos, você tem que acertar as 15 dentro das 18, beleza? Então aqui eu falo para você, eu não tenho receio nenhum de te falar que tem uma condição. Todo mundo que vende planilha por aí na internet, né, de forma errada, eles não falam a condição. Aqui eu falo que eu estou tranquilo. Se você não conseguiu compreender a importância de contar os padrões, talvez não seja interessante para você ainda, talvez não é para você o sistema ainda. Talvez você não está preparado para lidar com essa informação aqui. E aí, infelizmente, pode ser que você vai continuar cometendo os mesmos erros aí. E isso, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. E não acaba por aí. Você pode salvar esses jogos na sua conta. Você pode aqui criar um novo grupo de jogos com esses 24 jogos e pode ir adicionando mais jogos nesse grupo para quando sair o resultado, ele vai conferir automaticamente esses jogos para você. Então eu vou criar um novo grupo aqui, ó. Eu vou criar um grupo chamado Teste 1, tá? Com esses 24 jogos. Opa. Aí ele salvou na conta. Agora eu vou clicar aqui em ver jogos salvos. Vou clicar aqui. E os jogos estão aqui, ó. Todos os jogos. E aí eu posso escolher um resultado manual
ou eu posso escolher um concurso da lista. Então, vamos supor, escolha esse concurso aqui, clique em conferir todos os jogos. E aí ele me mostra detalhadamente qual foi ali os acertos de cada jogo, né? Então, tivemos 2 acertos de 10, 7 vezes 9 acertos. Claro que isso aqui não paga premiação, né? Esses daqui. Mas ele mostra certinho a quantidade de acertos. Então, você economiza tempo conferindo bilhetes, né? Pelo amor de Deus, se você está conferindo bilhete na mão ainda, você que está jogando aí mais de 2 bilhetes, pode parar com isso daí. Já está na hora de você atualizar. Vai ser bom para você isso daí, tá? Não fique conferindo mais bilhete manualmente, pelo amor de Deus. Além de você ficar rasurando o bilhete, que não é uma coisa legal, você vai ganhar muito tempo utilizando um sistema, beleza? E se você assim, não se identificou com esse sistema, tem outros por aí no mercado também, tá? Não tenho receio de falar, tem outros por aí. Mas o que eu não recomendo você fazer é continuar conferindo na mão. Isso daí não acho legal, tá? Dá para ser mais fácil a sua vida. E agora nós temos as tabelas, tabela de movimentação. Essa tabela aqui você consegue rastrear a tendência de dezenas, dezenas que estão fracas, dezenas que estão fortes, pelo comportamento dessa dezena. Uma dezena aqui, ó, que repetiu o comportamento que eu acabei de ver aqui enquanto eu gravando esse vídeo, é a 23. Se você reparar aqui, ó, eu vou dar um zoomzinho aqui, a dezena 23, ela falhou 2 vezes, apareceu 2 vezes. Tá vendo aqui? Quando tá em branco, quer dizer que falhou. Quando tem um número roxo, quer dizer que ela veio. Então, ela falhou 2 vezes, veio 2 vezes, falhou 2 vezes novamente e depois ela veio 2 vezes. Então, me diga, qual a maior probabilidade aqui para essa dezena? Sim, essa dezena falhar, a dezena 23 falhar. Mas eu sei, se você tem um pouquinho de noção de cálculo, você vai me falar, Everton, todas as dezenas têm a mesma probabilidade de ser sorteada no concurso da Loto Fácil. E eu concordo com você. Ó, todas as dezenas, de fato, têm a mesma probabilidade de acontecer. Agora, algumas coisas se repetem muito, com uma certa frequência. Por que não se aproveitar dessas informações para montar os seus jogos? Eu sei que todos os números têm a mesma quantidade, a mesma probabilidade de ser sorteado, mas se você é um matemático, eu quero que você me explique por que então que a maioria dos resultados terminam em 24 ou 25 e não em 23, e não em 22, e não em 21, e não em 20. Entende? É um comportamento da Loto Fácil terminar em 24 ou em 25. Por que eu vou montar jogos finalizando na 22 ou na 21 ou na 20? Não faz sentido quando o que acontece na loteria é isso daqui. Então, se eu jogar final 24 ou 25, a minha chance de acertar é gigantesca. Então, são essas informações que você precisa ter na palma da mão. Não é nada milagroso. A Loto Fácil só tem de fácil nome. Ela continua